IPB. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Damos graças a Deus pela sua infinita misericórdia e bondade na noite deste dia que o Senhor tem nos concedido, de mais uma vez estarmos em sua casa, em sua presença. E nós queremos compartilhar com os irmãos uma reflexão nessa noite que se encontra no livro de Salmos, Salmos 40, ou melhor, Salmo 40, está dentro do livro de Salmos. Eu vou tentar ser bastante objetivo. Salmo 40, dos versos 1, Salmo 40, versos 1 e 2 da palavra do Senhor. Os irmãos acompanhem comigo a leitura. Salmo 40, versos 1 e 2. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Vamos estar orando ao Senhor, clamando ao nosso Deus a sua misericórdia e a sua graça sobre as nossas vidas, para que Deus ele possa falar conosco através da sua palavra de uma forma simples e de maneira que o pregador vai tentar ser bastante objetivo e didático para que os irmãos compreendam a mensagem. Então, curvemos as nossas frontes e assim oremos. Maravilhoso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graça, Senhor, na noite deste dia, pela tua misericórdia que se estende de geração em geração e a tua fidelidade que dura para sempre. Ó Senhor, eu te agradeço por poder estar aqui reunido com o teu povo na noite deste dia. Ó Senhor, para poder compartilhar um pouco da tua palavra. Tem misericórdia da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, Pai. Tem misericórdia da minha vida, um pecador, embora remido, alcançado pela tua graça, mas ainda pecador. Usa, meu Deus, para falar com o teu povo aquilo que tu desejas, ó Senhor. Nos edifica e nos fortalece. É no nome de Jesus, o teu Filho, que nós te rogamos e já te agradecemos. Amém. Imagine você, na fila de um banco, o expediente bancário encerra às 16 horas. São aproximadamente 3h50 ou 15h50. Faltam apenas 10 minutos para encerrar o expediente bancário. Você está lá, pegou a fichinha de atendimento e ainda tem 10 pessoas na sua frente. O que é que a gente faz? Ansiedade, né? Desespero, a preocupação. E aí, 3h50, 10 pessoas na sua frente, faltando 10 minutos para encerrar o expediente bancário. E a fila não anda. Bate aquela preocupação, aquele desespero e a ansiedade. E principalmente hoje nos nossos dias, onde nós temos praticamente tudo muito rápido, né? Que nem caldo de cana, como dizem fora. Tudo que a gente quer instantaneamente, é feito na hora. Hoje a gente tem um sistema de transação bancária, o Pix, onde a gente consegue fazer uma transferência para alguém que está do outro lado do mundo, ou em qualquer lugar daqui da nossa terra, de forma muito rápida. Eu acesso o aplicativo, coloco qualquer valor, a minha senha e transfiro para quem está a quilômetros de distância de mim. E a pessoa recebeu aquele valor. A tecnologia, a gente está aqui e consegue enviar uma mensagem para alguém que está, sei lá, em São Paulo, em Blumenau, Santa Catarina. De forma rápida a pessoa recebe a mensagem, um vídeo, a mídia, um aparelho telefônico também. De forma muito rápida. E aí, por que foi que eu falei inicialmente na questão da espera na fila do banco?
É porque nessa noite Deus ele colocou no meu coração ao longo da semana, quando eu soube que iria pregar aqui, que Ele quer tratar conosco sobre a questão da espera. O que é que significa verdadeiramente nós esperarmos em Deus? E de que forma esperarmos em Deus? E aí eu anotei alguns pontos. O primeiro dele é que eu vou lançar 3 perguntas. Qual a nossa sensação diante de uma espera? Principalmente quando essa espera ela é muito longa. O que é que a gente faz? Primeiro questionamento. Você vai responder para si mesmo. Segundo questionamento. Como você se sente frente à espera? Terceiro e último questionamento. O que você diria ou o que você faria diante da espera? Pensou? Responda para si mesmo. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos um texto base, Salmo 40, onde o salmista ele faz uma declaração onde ele afirma que esperou com paciência no Senhor. Ele não simplesmente esperou por esperar de qualquer forma, ele esperou pacientemente, de forma confiante. E essa espera do salmista ela foi honrada por Deus. Eu quero caminhar em alguns versículos das Sagradas Escrituras, mas antes disso, introdutoriamente, eu quero trazer alguns pontos. Como eu já havia mencionado, nós vivemos na era da tecnologia, onde as coisas são tudo feitas de forma instantânea, né? E aí eu anotei um ponto aqui, eu achei muito interessante essa expressão de um pastor, onde ele disse que hoje nós vivemos na geração miojo. É aquele lamen, né? Muito instantâneo lá, em 3 minutos está pronto. Vai lá no micro-ondas, coloca 3 minutos, muito rápido, está tudo pronto. E trazendo para as nossas vidas, nós queremos também tudo de forma muito rápida. Vivemos a sociedade do imediatismo, tudo hoje, aqui e agora. E nós não temos paciência de esperar. Essa semana eu fui para uma consulta médica e cheguei lá, fiquei ansioso. E aí eu sofro de transtorno de ansiedade, eu particularmente. É algo muito interessante para mim e desafiador falar de espera, enquanto eu sou uma pessoa particularmente ansiosa. Mas Deus ele tem tratado comigo dia após dia, Ele tem me ensinado que o tempo dele é diferente do meu tempo. E de que Deus ele tem me ensinado a confiar e a esperar. De que Deus ele trabalha na espera. Tudo que Deus faz é na espera. E aí uma outra pergunta, né? Para que os irmãos vão pensando ao longo do sermão, né? Por que será tão difícil esperar? Por que é que a gente não aguenta esperar? E aí me remete à vida de quando eu era adolescente, eu quando era mais jovem, antes de ir para a universidade. Eu passei anos e anos me preparando para enfrentar o Enem. Hoje é o Enem. Na minha época era a primeira e a segunda fase na Federal. Lá atrás, quando eu tentei, e aí esperava o tempo todinho, o ano todo se preparando e ansiedade para fazer a prova. E aí eu me frustrei. A primeira vez eu não consegui. A segunda vez também eu não consegui. E aquela minha espera ia me adoecendo, ia me deixando super ansioso. Eu ficava sem dormir, roía todas as minhas unhas, coisa que hoje eu não faço mais, graças a Deus. E aí eu fui caminhando. E à medida que a gente vai tendo mais experiência com Deus a cada dia, Deus ele vai trabalhando e vai ensinando que Ele realmente trabalha em cima da espera. E o que é esperar? Esperar em Deus é diferente de esperar no homem, esperar em outro ser humano, um pecador, comedor de arroz e feijão que vai morrer. Esperar em Deus é diferente, porque envolve confiança, envolve fé, que é a certeza das coisas que se esperam, mas daquilo que a gente não pode ver. E aí, passado esse ponto inicial, eu queria aqui citar alguns dados para que os irmãos possam levar em consideração. Esse termo, espera, que tem uma relação com aguardar, tem uma relação também com uma outra característica nossa e também daquilo que Deus ele transmite para nós, que é a esperança. Ele aparece nas Sagradas Escrituras cerca de 142 vezes. O termo espera, aguardar e esperança aparece tanto no Novo como no Antigo Testamento cerca de 142 vezes. E aí eu gosto bastante de um texto do profeta Isaías. É um texto que ele marca a minha vida desde a minha juventude até o dia de hoje. Faz 11 anos que eu sirvo ao Senhor pela misericórdia. E Deus ele me fez amar de todo o meu coração a palavra toda, mas esse texto ele particularmente ele mexe comigo. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu, nem olho viu
um Deus além de ti que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ou seja, reafirmando o que eu disse, Deus ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus ele trabalha na espera. E aí vamos caminhar. Como eu já havia dito, né? Eu lancei esse questionamento para os irmãos pensar: por que é tão difícil esperar? A gente não aguenta esperar. Ninguém tem paciência para esperar. Principalmente hoje, a gente vive numa sociedade totalmente doente. No século XXI, o mal do século hoje é a ansiedade. As pessoas vivem extremamente ansiosas. Se você vai num consultório psicológico, são inúmeras pessoas lá relatando o quanto estão desesperadas, esperando há tempos por uma promoção no trabalho, por uma aprovação no vestibular e por inúmeras coisas. E aí tiram os olhos de Deus, aqueles que conhecem a Deus, simplesmente para olhar para si mesmo. Coisa que a gente faz porque a gente é ser humano pecador. E a gente falha, a gente tropeça nisso. Mas aí, uma coisa que cabe aqui ressaltar no sermão é que a prática da espera, ela se torna muito difícil, se torna muito desgastante para a gente. Por quê? Primeiro ponto, por causa da impaciência. Nós não temos paciência para absolutamente nada hoje. É raro encontrar alguém extremamente calmo como Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um varão muito manso, o mais manso da terra, muito calmo, tranquilo. E de fato Moisés era. Quando eu li o Pentateuco, no início da minha fé, o Antigo Testamento, quando Moisés ele relata, através dos escritos, que o povo saiu do Egito e murmurava o tempo todo, reclamava. E Moisés estava lá, muito paciente, muito calmo, tranquilo. Até que Moisés, num determinado momento, ele perde a paciência. Ele desobedece a Deus. E essa impaciência de Moisés traz uma consequência. Os irmãos conhecem a história? Deus ele pede para Moisés tocar com um cajado na rocha, para que aquela rocha brotasse água para o povo beber. Moisés ele desobedece a Deus diante da impaciência, diante da ansiedade. Moisés ele bate na rocha, ele não toca, ele fere a rocha. E a partir dali Deus ele traz um decreto para Moisés. Deus ele fala para Moisés que diante da impaciência dele, ele não entraria, melhor dizendo, na terra prometida. Os irmãos conhecem a história. Moisés ele vê a terra prometida de longe, ao largo, ele contempla a terra, mas ele não consegue entrar. Daquele povo todo que viveu na época de Moisés, naquele contexto, apenas 2 homens, Josué e Caleb, conseguem adentrar na terra prometida e vivenciar as promessas que Deus ele fez ao povo de Israel. Por quê? Porque no meio do deserto o povo blasfemou, murmurou, desobedeceu, de forma que Deus teve que matar todo mundo, Deus teve que extinguir todo mundo lá. Inclusive Moisés, ele contempla a terra ao largo, mas ele morre, ele não entra na terra prometida. Por quê? Por causa da impaciência, por causa da ansiedade, que gera a desobediência. Os irmãos conhecem a história. Um outro ponto, um outro fator que torna a espera uma prática muito difícil, muito desgastante, é o imediatismo. Nós queremos tudo hoje, agora, rápido. Quem é que gosta de ir para a fila de um banco? Ninguém. Quem é que gosta de ir para uma consulta médica esperar? Tive numa consulta médica, como eu falei, cheguei lá, tinha pouca gente, mas já houve ocasiões onde eu cheguei para ser atendido por um oftalmologista. Tinham 18 pessoas na minha frente, eu era 19. Eu passei 1h20 esperando. E eu fiquei extremamente desesperado. Eu já mexi em tudo que tinha para mexer no aparelho telefônico, ouvi música, fiz tudo e a hora não passava. E eu lá desesperado, meu Deus, que demora, não aguento mais. Quando ela chamou meu número lá, 19, aí eu corri, disse, graças a Deus. 1h20 esperando por uma consulta médica. Eu não aguentava esperar mais. O desespero batendo. Agora imagina um homem como Abraão, o pai da fé, que esperou 25 anos desde a promessa que ele iria ter o filho e ia ser um pai de uma grande nação. Imagina Abraão, irmãos, um homem que nem nós esperou 25 anos. Imagina Davi, que foi ungido rei de Israel aproximadamente com 13 anos, mas só veio sentar no trono para reinar 18 anos depois. Isso é que é paciência. Muito tempo. Nós esperamos um mês, uns dias e já estamos extremamente desesperados, agoniados. Aí imagina Abraão, 25 anos, Davi, 18 anos. Imagina o próprio Jesus, o próprio Cristo, que ele esperou um bom tempo para iniciar o seu ministério. E Jesus era Deus, 100% Deus e 100% homem. Ele também teve que esperar. O que é que faz a espera se tornar muito difícil? O primeiro ponto eu falei que era a impaciência. O segundo,
o imediatismo. E o terceiro e último ponto é a curiosidade. A gente sempre quer saber o que vai acontecer no futuro, né? Tanto é que existem inúmeras pessoas aí fora que trabalham com coisas desse tipo, envolvendo experiências satânicas, malignas. Pessoas que consultam tarô, búzios, etc., cartomantes, para saber o que vai acontecer no futuro, porque não aguenta esperar e quer saber o que vai ter lá no fim. Mas a Bíblia ensina totalmente diferente, que a espera faz parte da vida cristã. Vida cristã é feita de espera. Quando a gente se converte, passamos meses e meses estudando na classe de catecúmenos ou discipulado, aprendendo a palavra, quem Deus é, os atributos de Deus, tudo sobre a fé cristã de forma básica. E aí depois vem o batismo, a profissão de fé. Depois nós somos conduzidos a nos tornarmos membros de uma igreja, e aí tem todo aquele processo. Mas a vida cristã é feita de espera em cima de espera. Trazendo para a vida pessoal, a mesma forma é o relacionamento. Quando alguém vai se casar, ninguém casa do dia para a noite, também leva um longo tempo de espera. Eu estou num relacionamento há 2 anos, uma espera. E aí espera para encontrar a pessoa, espera durante o namoro, espera, e é uma longa espera, uma série de espera. E muita gente não consegue esperar. E aí atropela tudo. Quando atropela tudo, desobedece. E aí vem o que? A ira de Deus. Pecado. A consequência gravíssima. Ou seja, a espera é algo extremamente difícil e desgastante, como eu já falei. Primeiro fator que torna a espera difícil: impaciência, imediatismo e curiosidade. Ponto. O que é que também faz com que a espera se torne difícil? O nosso orgulho. A gente não quer esperar. A nossa sede de justiça. Quando a gente costuma ver alguém que foi, infelizmente, morto aí fora, ver algum acidente, nós esperamos que a justiça seja feita logo, né? Do nosso jeito, né? E aí eu me lembro de um texto que Tiago escreveu lá atrás, né? Dizendo que a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus faz é diferente do que a gente faz. A nossa justiça é hoje, é para agora. Ele tem que ser preso, ele tem que ser punido. Deus não. Deus, ele age no tempo dele, na maneira dele. E existem 2 tempos, nós já mencionamos em outra ocasião aqui. O tempo Cronos, que é o nosso tempo, onde nós mencionamos dias, meses, anos, e o Kairos. Kairos é o tempo determinado, que algumas pessoas dizem que é o tempo de Deus. Bem, é o tempo determinado, Kairos. Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo determinado, tempo oportuno. Kairos, tempo de Deus. E aí, a nossa espera se torna difícil por nosso orgulho, a nossa sede de justiça, o nosso desejo de vingança, a nossa carne, que nos leva a pecarmos, a tomarmos decisões extremamente antecipadas, atrapalhadas, sem pensarmos. E aí a gente sofre. Toda vez que a gente toma uma decisão de forma impensada, nós acabamos pecando e atraímos sobre nós a ira de Deus. Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele é gracioso, justo e compassivo e tardio em irar-se. Mas se tem algo que irrita Deus, que desperta em Deus, é o pecado. Estou servindo a Deus, no meio do caminho, tomei uma decisão precipitada, pequei. Opa, juízo de Deus na minha vida. Decisão errada, impaciência. Pecado, juízo de Deus. Não soube esperar, peco contra Deus. Juízo, ira de Deus, sofrimento. Um outro ponto que torna a espera muito difícil também é a nossa carne, a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa. Os nossos pais, Adão e Eva, eles pecaram contra Deus lá atrás, no princípio de tudo, lá no livro do Gênesis. Deus, ele cria um homem e a mulher perfeito, dotam esses de livre arbítrio, ou livre escolha, de ação e expressão lá no Jardim do Éden, há milhares de anos lá atrás, coloca eles 2. E Deus deixa eles livres para poder fazer a escolha que bem quiserem. O que é que eles fazem? Eles tomam exatamente a decisão errada. Vocês podem comer de tudo, menos da árvore da ciência do bem e do mal. O que é que eles fazem? Fazem exatamente o oposto do que Deus disse. Eles pecam contra Deus. De lá para cá, o apóstolo Paulo diz nas epístolas, a epístola, melhor dizendo, a Roma, a igreja em Roma, aos romanos: todos pecaram e foram destituídos, afastados da presença de Deus, da glória de Deus. De Adão e Eva para cá, todos pecaram, todos pecadores. Isso nos leva também a não termos paciência, a não esperarmos. A nossa carne também é um outro fator
que nos acompanha diariamente. A gente dorme e acorda pecador. Não existe isso, hoje eu estou pecando mais, hoje eu peco menos. Não, peca todos os dias. Acordou, já está pecando, vai dormir, está pecando. Natureza caída humana é isso, infelizmente. Aí vamos lá. Entre as promessas de Deus e o cumprimento dessas promessas, existe um intervalo longo. E esse intervalo é exatamente o tempo da espera, onde a gente não aguenta, nós não queremos, nós não aceitamos esperar. E aí essa espera ela vai se tornando muito difícil, vai se tornando extremamente chata para a gente. E aí as pessoas perdem a paciência. Mas algo interessante que eu anotei aqui. O período de espera, desde a promessa de Deus até o cumprimento da promessa, é um intervalo que para muitos pode parecer longo. E aí o que é que acontece? Principalmente quando essa espera é no meio de uma tribulação, no meio de uma adversidade. E aí eu me lembro de os apóstolos, os discípulos, quando eles estavam com Jesus, numa passagem bíblica, caminhando perante o mar da Galileia lá, Jesus estava dormindo na polpa do barco. E aí levanta-se uma grande tempestade, um grande temporal, de forma que o barco pende para um lado, para o outro, e os discípulos eles viram a vida deles por um fio. O barco vai afundar, vai todo mundo morrer. E aí eles despertam Jesus de forma rápida, desesperada. Senhor, o Senhor não está preocupado, a gente vai morrer aqui, a gente vai sucumbir. E aí Deus diz, simplesmente Jesus, o Deus encarnado, ele se levanta e ele fala de forma bem sutil, de forma leve. Ele pede para o mar se acalmar, e a Bíblia diz que se faz grande bonança, se acalma o mar, o vento e a tempestade. Mas a ansiedade dos discípulos não fizeram ele entender que quem estava no barco, quem estava com eles naquele momento, assim como quem está conosco todos os dias da nossa vida, é o próprio Deus, Jesus Cristo. E aí o desespero fizeram eles despertar Jesus. Jesus vai, acalma a tempestade e tudo fica tranquilo. E aí, essa espera, ela produz em nós resultados benéficos, resultados duradouros. Eu me lembro de um texto lá no Novo Testamento, numa das epístolas de Paulo, que ele diz que a tribulação produz paciência e a paciência produz esperança. E o que é a esperança? É essa paciência que vai levar a gente a aguardar a promessa de Deus, mas não aguardar simplesmente por aguardar, mas aguardar com fé, de forma pacífica, confiante. E aí, um outro ponto interessante é que muitas pessoas acham que a espera é uma desculpa daqueles que não creem na intervenção imediata de Deus. Mas na verdade, a espera, ela é uma marca na vida dos eleitos de Deus, daqueles que creem. E aí vamos trazer um exemplo bem prático. Eu me lembro que quando eu era adolescente na igreja, tinha um irmãozinho lá que ele não casou, com 43 anos, né? Aí todo mundo falava, o irmão ali está no Salmo 40. Veja, o irmão está no Salmo 40. Aí por curiosidade, um dia eu fui conversar com o irmão, disse, eu estou no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, eu não aguento mais. 43 anos sem casar na igreja, estou no Salmo 40, estou no 70, Paulo. Não aguento mais esperar, né? Eu disse, mas o Salmo 40 é o que é que diz? Salmo 40 é Davi declarando que ele esperou com paciência no Senhor. É o texto que nós estamos trabalhando e Deus ele honrou a espera de Davi. O salmista diz, Salmo 40, é o texto que nós estamos tratando. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Resultado da espera do salmista, Davi. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, a espera, ela tem um resultado. Ninguém espera por esperar em vão. Davi, ele esperou e Deus, ele respondeu a oração de Davi. Davi, ele diz que Deus, ele se inclinou. Ele se aproximou de Davi, ouviu a oração e respondeu a oração. Mas de que forma, irmão? Muito rápido, demorou? Eu não sei. Mas Davi, ele soube esperar, ele soube aguardar o tempo. Não sei se foi 20, se foi 30, 50 anos, como Abraão, 25 anos, mas ele esperou. E a espera de Davi, ela foi respondida por Deus. Ela foi honrada por Deus, pela misericórdia de Deus. Ele se inclinou e ouviu o clamor do seu servo, ele respondeu. Aí, como eu havia dito, se os irmãos lerem lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 15, tem assim, falando do patriarca Abraão. Hebreus 6,15. E assim
depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Lá no livro de Hebreus diz que depois que Abraão esperou com paciência, ele obteve a promessa. Aí um outro texto. Quando Deus ele fez a promessa a Abraão de lhe dar um filho, Abraão tinha 75 anos. Deus ele promete a Abraão: Abraão, você vai ser pai, você vai ter um filho. Abraão tinha 75 anos. Quando a promessa se cumpriu, meu irmão, para a gente aqui, talvez não tivesse nem mais graça. 25 anos depois, está lá Abraão. Depois de 25 anos, Abraão com 100 anos, Abraão vai ser pai. Trazendo isso para a ótica humana, não tem condição um homem de 100 anos de idade se tornar pai. Pior ainda é para a mulher, que a mulher tem um período dela de validade, né? O tempo dela de fertilidade. Abraão com 100 anos se tornou pai. Vamos lá, Gênesis 12:4. Abraão tinha 75 anos, mas quando a promessa se cumpriu já estava com 100 anos. Gênesis capítulo 21, versículo 5. O que perfaz um período de espera de 25 anos. Quando Deus ele promete a Abraão que ele ia ser pai, Gênesis capítulo 12, a promessa. Gênesis capítulo 21, o cumprimento da promessa. 9 capítulos, a promessa. 9 capítulos depois, o cumprimento da promessa. 25 anos foi o tempo que levou da promessa que Abraão seria pai para o cumprimento da promessa. Abraão já velho com 100 anos, Sara também com quase 85 anos. Onde não havia mais expectativa, onde não havia mais condições, aparentemente de forma humana falando. Abraão ele foi pai e Sara foi mãe. Mas eles aguardaram 25 anos pelo cumprimento da promessa. Um outro servo de Deus que eu já mencionei aqui foi Davi. Nós bem conhecemos o texto lá no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, quando Samuel ele vai até a casa de Jessé, o belemita, e diz: traz os teus filhos, os varões, que Deus ele me disse que um deles vai ser rei. E aí a Bíblia diz que passam todos os filhos de Jessé, todos. E aí ainda falta mais algum mancebo, algum jovem. E aí Jessé diz: falta um menor. E onde é que ele está? Ele está apacentando ovelhas. E o menor era Davi, com aproximadamente 13 a 14 anos de idade. Deus vem, o profeta Samuel vem, ele diz: está perante mim ungido do Senhor, o rei de Israel, futuramente. O profeta Samuel, ele vai, unge Davi rei. Mas aí, Davi, ele espera 18 anos para se assentar no trono e se tornar verdadeiramente, de fato, rei, para reinar. 18 anos foi o tempo da espera de Davi. E aí Jesus também ele esperou para iniciar seu ministério, como eu já havia dito. Eu quero aqui trazer um ponto, significado de esperança de forma prática. O que é esperança? Eu mencionei aqui que a tribulação ela produz paciência. E a paciência produz esperança. E a esperança ela vai produzir a perseverança. Quem sabe esperar, quem sabe aguardar, vai saber perseverar. Tentei uma vez algo que eu quero, não consegui. Vou tentar 2, 3, 4, 20 vezes. Até um dia conseguir. Isso é fé. E assim a gente segue. Esperança, eu anotei aqui que significa esperar crendo. Não é simplesmente esperar, é esperar crendo. Salmo 62:5, o salmista ele fez a seguinte declaração. Salmo 62, verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O salmista ele disse que somente em Deus ele espera de forma silenciosa, de forma calma, serena, tranquila, porque somente Deus poderia gerar nele confiança e esperança. Salmo 62, verso 5. A esperança é a continuação da fé. Esperança e fé têm que caminhar juntos. Não é verdade que a igreja está esperando a vinda de Cristo. Jesus ele prometeu que voltaria um dia. Embora muitos não acreditem, mas ele vai voltar. Ele prometeu de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia anuncia a vinda do Messias, do Deus encarnado. Ele veio a primeira vez para pregar, para falar de amor, de misericórdia e compaixão. A Bíblia traz que a segunda vinda de Cristo ele vem como juiz para julgar as nações, julgar os povos. Mas ele vem. O que é que a gente tem que fazer? Esperar, aguardar. Mas esperar como? Esperar crendo, confiando. E aí um ponto que eu anotei aqui é que o tempo de espera, desde a promessa até o cumprimento da promessa,
envolve dois aspectos. Primeiro aspecto é o descanso, do verbo descansar. O que é que significa descansar? Livrar-se do cansaço, da fadiga, do trabalho, acalmar-se, alcançar um estado de tranquilidade, de serenidade, deixar de ter preocupações, descansar a mente, cochilar, dormir de leve. Jesus ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. Isso significa descansar. Ir até Jesus, sabendo quem Ele é, colocar a esperança, a confiança nele, simplesmente descansar. Esperar, livrar-se do cansaço. É bem verdade que eu vi um artigo muito interessante de um pastor reformado, que ele dizia assim, que quem espera em Deus, quem aprende a descansar em Deus, tira um fardo das costas. Um fardo, tira um peso das costas. Eu me lembro que, quando mais jovem, quando eu não conhecia Cristo, quando eu não conhecia Jesus de verdade, eu vivia extremamente desesperado. Desesperado para entrar na universidade, desesperado para ter o primeiro emprego. Minha vida era um desespero o tempo todo. Desespero total. Meu Deus, eu nunca vou conseguir. O meu primeiro emprego, a minha experiência pessoal, eu estou trazendo para os irmãos entenderem um pouco. O meu primeiro emprego foi com 21 anos de idade. Eu via todos os meus amigos e vizinhos com 18, 19 anos trabalhando. Eu só vim trabalhar com 21 anos de idade, quase 22. Ou seja, eu esperei. E esperei ansioso, desesperado, agoniado. Por quê? Porque eu não sabia quem era Jesus. Eu não tinha experiência, uma vivência com Deus diariamente. Eu não conhecia Cristo. Quando Deus ele me resgatou, me transformou, e eu entendi quem era Deus, eu passei a ter uma visão diferente da espera. De forma que eu passei a descansar em Deus. É fácil esperar de forma nenhuma. É legal esperar, não. Mas Deus ele honra. Ele trabalha exatamente na nossa espera. E aí o primeiro aspecto que envolve o tempo da espera é o descanso. O segundo aspecto é a confiança. O tempo de espera abrange o aspecto de confiar. E o que é confiar? É entregar a Deus sem medo algum tudo aquilo que nos aflige, que nos preocupa. Eu anotei aqui que é entregar alguma coisa ou algo a Deus sem receio ou medo de perder ou de sofrer dano. É ter confiança, ter fé, acreditar de forma cegamente, de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. Isso é confiar. Dois aspectos do tempo de espera. O primeiro, o descanso. O segundo, a confiança. E aí eu trouxe um outro texto aqui, se os irmãos quiserem acompanhar. Livro do profeta Isaías. Isaías 40, versículo 31. O profeta Isaías diz assim, Isaías 40, 31. Eu gosto muito desse texto também. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O profeta Isaías ele disse que quem espera no Senhor, as suas forças são renovadas, conseguem voar, conseguem subir com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que é que o profeta estava querendo dizer? Que quem sabe esperar em Deus tem uma vida leve, uma vida tranquila. Não é uma vida sem tribulações, isso é mentira. Irmão, você vai ser a vida de crente é uma bênção, é uma maravilha, mar de rosas. Não é. Tem sofrimento, tem tribulação, mas isso a gente já sabe, Jesus já tinha preparado a gente lá atrás. Quando ele disse que no mundo nós teremos aflições e tribulações, mas ele traz uma palavra de consolo, de esperança. Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vocês também vão vencer. Se vocês estiverem em mim e se eu estiver em vós, vocês também vão vencer. Apesar das tribulações, das dificuldades diariamente. Seja no casamento, na família, com os filhos, no trabalho. Toda vez que tiver uma tribulação, um sofrimento, se a gente souber esperar e confiar em Deus, a gente vai ter resposta, a gente vai ter vitória. E eu gosto muito desse texto de Isaías, né? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E quem é que corre e caminha e não se cansa? O profeta diz que é somente aqueles que esperam no Senhor. Se eu correr 10 minutos, eu já estou cansado. 10 minutos que eu corri, dei uma volta no quarteirão, estou cansado, estou morto. Porque quem corre vai se cansar. Quem caminha muito também já está cansado.
O profeta diz que quem sabia esperar no Senhor, as forças são renovadas. Um outro ponto, Salmo 130, dos versos 5 ao 7. O salmista ele fez a seguinte declaração, ainda falando sobre espera. Salmo 130, dos versos 5 ao 7. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. O salmista ele faz mais uma vez a declaração de que vale a pena esperar em Deus. Mas também existe o oposto. A gente falou sobre esperar. E qual é o oposto da espera? É não esperar. E aí a gente pode resumir de forma bem pedagógica o desespero. O desespero é não esperar. Eu estou desesperado, não sei esperar. Salmo 69, verso 3. O mesmo salmista que disse que esperava com paciência no Senhor, ele diz assim, os irmãos podem acompanhar comigo. Salmo 69, 3. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por Deus. Veja, o mesmo salmista que ele escreve o Salmo 40, ele diz, esperei com paciência no Senhor. E ele fala em diversos versos do livro dos Salmos que ele esperou pacientemente, confiante. Quando ele faz a declaração, o Salmo 69, verso 3, ele faz a seguinte afirmação: estou cansado de clamar, estou cansado de orar ao Senhor. E ele continua, a minha garganta está seca, os meus olhos desfalecem de tanto esperar em Deus. Veja que coisa interessante. O salmista ele fala que vale a pena esperar, confiar, mas como ser humano, um pecador assim como nós, ele escreve o Salmo 69 dizendo que está cansado de clamar. Ou seja, ele está cansado de orar, está cansado de pedir a Deus socorro, misericórdia. Os olhos dele já estão cansados de esperar, já não tem mais lágrimas para chorar. Ele já não tem mais garganta para elevar a voz dele ao Senhor. Isso eu estou cansado de esperar, estou cansado de clamar. E o que é que a gente faz quando a gente está cansado de orar? A gente faz de uma forma bem chula, a gente pendura a chuteira lá, né? Estou cansado de orar. Uma vez eu escutei um colega, quando era mais jovem, ele disse assim, esse negócio de ser crente dá para mim não. Poxa, é tudo demorado, meu irmão. Demoro para casar, demoro para comprar um carro, demoro para ter um trabalho dos meus sonhos, é tudo demorado. Negócio de ser crente dá para mim não, Paulo. Mas é assim, não, Paulo, aguenta esperar não. Aí eu fico pensando, tinha 21 anos na época, né? Estou cansado de esperar. Eu oro todos os dias para Deus salvar a minha família, Deus não salva. Colega, me lembro muito bem, a família toda ímpia, não conhecia o Senhor, e ele crente. Ele morreu, mas ele, até o final da vida, ele orava todos os dias, crendo, aguardando pacientemente que Deus ele poderia salvar a família dele. E eu acredito nisso, apesar dele não estar mais vivo hoje, mas Deus ele cumpre as suas promessas, ainda que nós não estejamos aqui para contemplá-las. Deus ele pode cumprir a promessa, ele tem todo o poder para isso, para salvar a família desse colega que já dorme no Senhor. Mas ele morreu confiando, esperando a promessa de Deus que era de salvar toda a sua família. E aí o oposto de esperar é não esperar, é o desespero. O salmista ele fez essa expressão, o Salmo 69, 3. Uma pessoa desesperada, ela perde a expectativa de conseguir vencer. E ela pensa que não adianta mais esperar. Muitas pessoas são apressadas. E aí já começam a se frustrar. Não aguentam ficar esperando a possibilidade de não ser atendidas. Isso também é um comportamento infantil. É aquela mãe que tem um filho em casa e diz, filho, no dia das crianças eu vou lhe dar um tablet de presente. Isso a mãe faz a promessa no mês de março. Quando é o dia das crianças? 12 de outubro. A mãe prometeu, o pai prometeu para o filho que ia comprar uma bicicleta para ele, um tablet, ou ia levar ele para Disney. Prometeu em março. Dia das crianças em outubro. De março até outubro, irmão, são aproximadamente 7 meses. Está lá a criança desesperada. Eu quero, 7 meses esperando. A mãe prometeu, mas até ela cumprir a promessa, ela tem que fazer a criança entender que as coisas não são de imediato. Desde criança, desde cedo,
o pai e a mãe, principalmente se for cristão, tem a obrigação de ensinar o filho a esperar. Por quê? Porque isso vai servir na vida cristã. Se uma criança ela sabe esperar a promessa do pai de dar um bem material, de dar um presente, ela vai poder ter um pouco de maturidade na vida cristã espiritual para entender que ela vai ter que esperar a ação de Deus na vida dela. Isso é muito importante. E aí uma criança mimada, imatura, ela vai fazer birra. Ela vai querer. E quando ela não consegue o que ela quer, ela se joga no chão, chora, ela morde, faz um monte de estripulias até conseguir o que ela quer. E muitos pais cedem, vão lá, não vou atender, ele está chorando, o coitadinho, eu vou cumprir. Aí antecipa, vai lá e supra a necessidade da criança, o capricho da criança. Dá aquele bem, aquele presente fora do tempo. Não ensina a criança a esperar. E na nossa vida não é diferente, a gente não quer esperar. E aí eu trouxe alguns exemplos de pessoas nas Sagradas Escrituras que não souberam esperar e de que sofreram consequências gravíssimas, consequências desastrosas. Mas por que, irmão Paulo, o Senhor está trazendo isso no sermão? É para que a gente entenda. O sermão é Deus falando com a gente através das Escrituras. E essa palavra aqui, Deus ele colocou no meu coração, é uma palavra de exortação, é uma palavra de orientação, para que a gente entenda. O Evangelho é muito prático, irmão. Eu amo muito as epístolas do apóstolo Paulo, as 3 epístolas. São conselhos práticos, diários, para a gente colocar em prática. Não é simplesmente eu leio na igreja, eu vi aqui, cheguei em casa e esqueci tudo. Não, o Evangelho é muito prático, eu tenho que praticar diariamente. E aí exemplos de pessoas que não souberam esperar e de que sofreram as consequências. Primeiro exemplo, a mulher de Ló. Você não lembra da mulher de Ló? Historinha de criança, departamento infantil na igreja. Ló sai da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus ele anunciou que ia destruir a cidade. Aí Ló sai com sua esposa. Vamos embora todo mundo. Vai Ló, a esposa, saindo de Sodoma e Gomorra. E Deus disse, vocês saem, não levem nada e nem olhem para trás. O que é que a mulher de Ló faz? Desobedece. Não aguenta esperar. Ela vai olhar para trás. A Bíblia diz que ela se torna uma estátua de sal. Primeiro exemplo que a gente tem de uma pessoa que não soube esperar. Eu pontuei aqui a mulher de Ló. Gênesis capítulo 19, verso 26. A mulher de Ló não soube esperar, olhou para trás, consequência, se transformou na estátua de sal. Segundo personagem, ou segundo exemplo de pessoas que não souberam esperar e que foram punidos por Deus. Êxodo capítulo 32, versículos 1 e 2. Moisés, ele sobe o monte para falar com Deus. E a Bíblia diz que Moisés ele ficou ali cerca de 40 dias e 40 noites. Que ocasião foi essa? Foi quando Deus ele deu a Moisés o decálogo, os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Moisés passa 40 dias no monte orando e falando com o Senhor. E o povo de Israel fica lá esperando, ansioso. E aí começam a perturbar Arão. Quem era Arão? Irmão do Moisés, sumo sacerdote. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Ele não vem, ele não chega. Todo mundo desesperado. Aquela espera, aquela ansiedade, aquele desespero leva o povo a arrumar alguma coisa. Mente vazia a oficina do diabo. O que é que o povo faz? Vamos arrumar alguma coisa para fazer. Pede para Arão juntar com alguns homens, pega ouro, pega alguns artefatos e faz um ídolo, um bezerro de ouro. E aí se prostram, prestam culto, adoram um bezerro de ouro. Consequência, está lá Moisés no monte orando. Deus ele fala com Moisés, Moisés desce depressa, porque o teu povo, veja a expressão, Deus ele fala para Moisés, não é o meu povo, é o teu povo. Desce Moisés, porque o teu povo tem feito abominações lá na terra. Deus ele queria destruir o povo. Aí Moisés ele vai, clama a Deus, pede misericórdia, desce. Moisés fala com o povo se arrepende lá, pede perdão a Deus, mas aí tem a consequência, tem um sofrimento depois. Está no livro de Êxodo, capítulo 32, dos versos 1 e 2, se os irmãos quiserem ler depois. E um outro exemplo, eu acho que é o exemplo mais prático para a gente, mais próximo da nossa realidade. Terceiro e último exemplo, de personagens que não souberam esperar em Deus, ou não souberam esperar, de alguma forma. Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 13. O filho pródigo. Os irmãos lembram do filho pródigo? O que é que ele faz? Para alguém receber a herança dos pais, o que é que tem que acontecer? Os pais têm que morrer. Os filhos vão herdar tudo que são dos pais. Bens, recursos financeiros, aplicações, etc. O que é que o filho pródigo ele faz naquela parábola? Jesus ele conta aquela parábola. O que é que o filho pródigo faz?
ele antecipa, ele mata o pai primeiro. Em outras palavras, ele não mata o pai literalmente, mas ele antecipa a morte do pai. Ele chega para o pai, Jesus ele contou essa parábola e disse assim: pai, dá-me a parte da herança que me cabe, eu quero a minha herança. E era o filho mais novo, não era nem o filho mais velho. A Bíblia diz, Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 13, o filho mais novo vai ao pai e diz: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Ele antecipa a herança, o pai vivo, ele mata o pai, literalmente, em outras palavras lá, pede a herança, e a Bíblia diz que ele era muito imaturo. Por quê? Ele atropela tudo. Ele pede a herança, ele vai para o mundo, a Bíblia diz que ele gasta o dinheiro dele com bebidas, com amigos e com meretrizes, prostitutas. Quando ele acaba tudo, fica liso, sem nada, a Bíblia diz que chega ao ponto dele comer, ou desejar comer, as bolotas, a alimentação de porcos, que era algo imundo para um judeu. O judeu ele tem o porco como animal imundo na cultura judaica. O porco é um animal imundo. Um judeu que se preza, ele jamais vai comer carne de porco. E aí o filho pródigo ele deseja se alimentar das alfarrobas, das bolotas dos porcos lá. Porque ele antecipou a herança do pai, gasta tudo de forma dissoluta, volta para o pai, se arrepende. E ali aquele pai é a figura de Deus. A figura de Deus é a figura de alguém que deixa a casa do pai, os caminhos do Senhor, gasta tudo que tem lá fora, quando não tem mais nada, volta e se arrepende, e o pai perdoa. Os irmãos conhecem a história. Filho pródigo é também um personagem que ele demonstra a imaturidade, a impaciência, o desespero. Ele não sabe esperar o momento de receber a herança. Ele atropela as coisas, toma a decisão precipitada, recebe a herança, vai, gasta tudo e volta para casa arrependido. Mas a parte boa é que o pai recebe o filho de braços abertos, faz uma festa, coloca o anel no dedo, calçado nos pés, elabora uma festa maravilhosa, linda lá, com músicos, tal lá. Ele recebe o pai. E esse pai é Deus, os irmãos conhecem a figura do próprio Deus, na parábola. Ó. E aí, fechando, irmãos, que eu acho que eu me prolonguei bastante, espero que os irmãos guardem alguma coisa do que a gente tratou aqui, é que esperar em Deus não significa comodismo. Eu já ouvi pessoas dizer assim para mim: eu estou esperando em Deus, estou desempregado há 5 anos, mas o irmão ele faz algum currículo, ele faz algum concurso público? Não, estou só esperando em Deus. O emprego vai chegar, como eu não sei, mas estou esperando em Deus. Mas a pessoa não tem atitude. O comodismo, a conformidade com a espera em Deus, mas espera de forma errada. Não tem atitude. Esperar em Deus não significa que é deixar tudo na mão de Deus. De que forma? Aquilo que cabe a gente fazer, a gente tem que fazer. Esperar em Deus é deixar Deus fazer aquilo que é dele. Aquilo que compete a Deus fazer, ele vai fazer. Mas aquilo que Deus ele quer que a gente faça, a gente tem que fazer. Procurar um emprego, procurar uma condição de vida favorável, adequada. Tentar, apesar de tudo aqui, ser feliz. O que é ser feliz? Ser bem-aventurado, servir a Deus com toda a fidelidade. A gente tem que procurar isso. Servir ao Senhor, não murmurar, agradecer, ser grato, etc. Esperar em Deus não significa derrota, também não significa comodismo. Significa oração. Ora, confia, espera, mas age também. Oração. Um outro ponto. O período da espera é um período onde Deus ele trabalha mais dentro de nós do que fora. Enquanto a gente espera, Deus ele está lá trabalhando. A gente mencionou aqui o texto de Isaías 64:4. Nunca se viu, nunca se ouviu e nem se percebeu um Deus além do nosso Deus, Deus soberano, Yahvé, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Por fim, o apóstolo Paulo ele disse lá em Romanos 8:38 que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas aí a gente tem que aprender a esperar. Esperar em Deus é uma arte de aguardar tranquilamente a hora de Deus, o tempo de Deus na nossa vida, sem deixar de fazer aquilo que é de competência, de responsabilidade nossa, confiando que Deus vai fazer somente aquilo que é da competência dele. Está aqui eu, ser humano, está aqui Deus. Aquilo que é para Deus fazer, ele vai fazer. Aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Competência sua, Paulo, faça, problema seu. O que é de Deus, Deus ele vai fazer. Para finalizar, se os irmãos puderem acompanhar comigo, Salmo 27, verso 14. Eu vou concluir. Salmo 27, 14. É mais uma orientação do salmista para nós hoje, para a Igreja Presbiteriana da Boa Vista, os irmãos que me ouvem e que me acompanham na transmissão. Salmo 27, 14. Os irmãos podem acompanhar comigo.
A gente já está encerrando. Espere pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27:14. Palavra do salmista. Ele diz que nós devemos esperar no Senhor. Nós devemos ter bom ânimo. E a nossa alma será fortificada, fortalecida. E por fim, para encerrar o sermão, espere só mais um pouquinho. A Bíblia diz que aquilo que há de vir, virá e não tardará. Espere um pouquinho de tempo, mais um pouquinho. Que o que tiver que acontecer na sua vida, aquilo que Deus determinou, não há ninguém que impeça. Vai acontecer, Deus determinou. Deus ele preparou desde antes da fundação do mundo, vai ocorrer, vai acontecer. E ninguém impede. Espere um pouco mais. Essa é a palavra que Deus ele trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu acredito, irmãos, que nós somos edificados através das Sagradas Escrituras, que os irmãos possam meditar ao longo da semana nessa palavra, que os irmãos possam começar a colocar em prática a paciência, a colocar em prática a fé. É fácil de maneira nenhuma, mas é algo muito prático. Nós precisamos descansar na providência de Deus, confiar em quem Deus é, em tudo aquilo que Deus faz. E a partir disso nós conseguiremos viver de forma feliz, de forma mais leve, de forma mais tranquila, sem tribulação, sem dificuldade não, mas de forma mais leve, mais tranquila, confiando que Deus ele opera em nós. Por quê? Porque nós sabemos e aguardamos o tempo dele, esperamos nele. E eu quero convidar os irmãos a termos mais uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor pela sua palavra e por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Mesmo assentados, vamos curvar as nossas frontes e assim orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, mais uma vez pela tua bondade e a tua misericórdia, porque tu tens tratado conosco, Senhor, nesta noite, através da tua palavra, Senhor. Ó Deus, apesar das minhas limitações, das minhas falhas, através de mim o Senhor tem falado conosco, para os teus servos, para a tua igreja, o quão é importante, Senhor, sabermos esperar o teu agir, o quão é importante sabermos esperar e confiar em ti, Senhor. Ó Deus, quebranta-nos a cada dia, molda-nos, ó Senhor, conforme o teu querer, para que saibamos, ó Deus, aguardar pacientemente, tranquilamente, ó Deus, o teu agir, o teu trabalhar nas nossas vidas. Tu és, ó Senhor, Deus que jamais, nunca nos decepciona. Todos aqueles que esperaram em ti, Senhor, eles foram vitoriosos, eles foram abençoados. Senhor, quebra o nosso orgulho, quebra o nosso coração, Pai, quebra tudo aquilo que não agrada a ti, para que saibamos, ó Deus, descansar em ti a alma, o coração, a mente, porque tu és um Deus que trabalha em favor daqueles que em ti esperam, ó Senhor. No nome de Jesus, o teu Filho, ó Senhor, transforma-nos a cada dia, molda-nos e fortalece os nossos corações, enquanto nós esperamos em ti, ó Senhor. Sabemos que tu tens trabalhado em nosso favor ou a nosso favor. Nós te damos graça, ó Senhor, pela tua palavra. Aplica ela em nossos corações, ó Senhor, que ela possa fazer morada na nossa vida e agir em nós diariamente, para a glória, a honra e louvor do teu santo nome. É no nome de Jesus, o teu Filho, que nós te louvamos e já te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família.